2026, 1h44, chegando com informação e opinião sobre o poder e a política da Paraíba e do Brasil. A gente continua falando de chuvas. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, visita a Paraíba hoje após os fortes impactos causados pelas chuvas no estado. A agenda faz parte de uma força-tarefa do governo federal para acompanhar de perto a situação e reforçar o apoio às cidades atingidas. De acordo com o Ministério, o objetivo da visita é acelerar a liberação de recursos e coordenar ações emergenciais junto às autoridades locais. E o governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, convocou a base aliada hoje para uma reunião de emergência em João Pessoa. O encontro focou na articulação de socorro junto aos municípios paraibanos atingidos pelas fortes chuvas recentes. Lucas destacou a necessidade de união entre prefeituras, estado e governo federal para agilizar a assistência às famílias e minimizar os prejuízos causados pelos temporais. O evento reuniu secretários, o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, e o ex-governador João Azevedo. A cúpula política alinhou estratégias de infraestrutura e apoio social para as áreas críticas, garantindo que os recursos cheguem com rapidez às cidades afetadas. Segundo o governador, o momento exige responsabilidade institucional para enfrentar a crise climática e assegurar a recuperação imediata das regiões em estado de alerta. E ainda sobre as chuvas, o prefeito de Santa Rita, Jackson Alvino, comentou a possibilidade de cancelar o São João da cidade. Vamos ver. Continuo dizendo, no momento de falar em festa, se for necessário, se a gente entender que essa crise ela precisa de mais recursos, nós temos condições de colocar mais recursos, a gente vai em busca de mais recursos, mas a minha preocupação, diante de tudo que eu vivi aqui, diante de tantos testemunhos de pessoas que estavam perdendo tudo, eu não estou preocupado em nenhum momento em festa, eu estou só preocupado em ajudar aquelas pessoas que perderam. Tá, e, portanto, a possibilidade aí de cancelamento do São João ainda não é nada certo, mas já está sendo analisado. E João Pessoa também parece que está sendo analisado algo semelhante. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba rejeitou hoje os recursos das coligações de Rui Carneiro e Marcelo Queiroga e manteve a absolvição do ex-prefeito Cícero Lucena e do prefeito Léo Bezerra em ações que investigavam suposto abuso de poder econômico nas eleições de 2024. As ações foram baseadas em investigações da Operação Território Livre. O relator, Kelps de Vasconcelos, afirmou que não houve provas de ligação direta entre os candidatos e as irregularidades apontadas. O acervo não demonstrou o elo direto dos candidatos majoritários com os ilícitos apontados, disse o magistrado, que também destacou que, diferente do caso de Cabedelo, não houve provas materiais de compra de votos em João Pessoa. E a Justiça determinou que a Prefeitura da capital apresente em até 60 dias um plano detalhado para zerar a fila de espera por vagas na rede pública de ensino. A decisão proferida hoje pela Vara da Infância e Juventude atende a uma ação do Ministério Público que apontou mais de 2.000 crianças sem escola em março deste ano. O juiz Adailton Lacer reconheceu a violação do direito à educação, mas negou o pedido de matrícula imediata para evitar a desorganização do sistema. O município deve agora apresentar um cronograma de expansão de vagas e a convocação de professores concursados, priorizando bairros vulneráveis como Gramame e Valentina. Caso o plano não seja entregue ou executado no prazo, a gestão municipal poderá sofrer novas sanções judiciais. 1h47, intervalo rapidinho. Na volta, minha conversa com o presidente da Unimed João Pessoa, Dr. Walter Ramalho. Pioneirismo da Unimed João Pessoa nas cirurgias robóticas e em telecirurgias. É já depois do intervalo, não sai daí. Aqui no NAC e
1h50, de volta com Rede Verdade aqui pela sua TV Arapuã. A partir de agora, minha conversa aqui no estúdio é com o presidente da Unimed João Pessoa, Dr. Walter Ramalho. A medicina da Paraíba vive um momento histórico. A capital é referência nas Américas em cirurgia robótica e telecirurgia à distância. Médicos a 3.000 quilômetros de distância estão operando pacientes aqui em João Pessoa. Dr. Walter, boa tarde, bem-vindo ao Rede Verdade, satisfação recebê-lo mais uma vez. Prazer grande, Cacá, estar aqui com você mais uma vez, né? Nessa sua audiência aí, além de ser um jornalismo inteligente, é uma audiência muito prestigiada e trazer boas novas, né? Trazer notícias importantes de fatos relevantes que estão sendo realizados aqui em João Pessoa. Já o ano passado, em 2024, em outubro, nós fizemos a primeira cirurgia robótica remota, que a gente chama de telecirurgia robótica, do mundo, usando internet de baixo custo, internet não dedicada. Esse é o primeiro grande marco, Esse né? marco foi motivo de registro na Reuters, na inglesa Reuters, né? Ou seja, tomou feito mundial. Depois, em sequência, agora em fevereiro, nós trouxemos a plataforma robótica que permite também esse acesso à distância, né? E fizemos a primeira telecirurgia cardíaca das Américas, a primeira telecirurgia, isso aí o vídeo que vocês estão vendo aí à direita, é o vídeo exatamente do primeiro feito que foi lá no Centro de Convenções de outubro do ano passado. E esse aí já são as cirurgias inéditas aqui, Então, que foi a primeira telecirurgia cardíaca das Américas, a primeira telecirurgia transmitida num evento mundial de urologia, foi uma cirurgia prostática, e a primeira telecirurgia também ginecológica e bariátrica da Latinoamérica, ou seja, então, doutor, doutor, 7 efeitos netos. São vários marcos históricos que a gente tem dentre essas cirurgias todas e marcando pioneirismo da Unimed João Pessoa nas Américas. O que muda na vida do paciente sabendo que ele está aqui, sendo operado por um robô de forma compartilhada e com um cirurgião a 3.000 e tantos quilômetros de distância? Explica para a gente, doutor, a diferença disso. Para que haja um entendimento melhor da população, a cirurgia antes era feita por um corte, né? A cirurgia para abrir tórax, para operar um coração, para abrir o abdômen, para operar cirurgias diversas. Então, era um corte aberto. Depois isso passou para a cirurgia por vídeo, ou seja, pequenos furinhos. Em vez de ser um corte com muito trauma, passou por pequenos furinhos, já foi um grande avanço. Depois esses portais de cirurgias endoscópicas, cirurgia por vídeo, foram conectados a um robô. Então refinou o movimento, reduziu o trauma e trouxe uma série de benefícios de menor sangramento, visualização em 3D, movimento que a gente chama em 7 dimensões, porque você atua para frente, para trás, para cima, para baixo, obliquamente, do lado, gira. Então isso dá muita visibilidade, sobretudo em cirurgias quando são feitas no estreito da pelve, né, que é como se fosse uma espécie de um copo, né? E você trabalha com dificuldade, isso preserva a estrutura. E depois o que é que a gente trouxe novidade com as plataformas chinesas? Esse console que comanda o robô pode estar ao lado, pode estar à distância. Então nós fizemos a 3.200 km de distância entre João Pessoa e Curitiba e usamos internet de baixo custo, uma tecnologia desenvolvida pelo nosso time de conectividade de Unimed João Pessoa, em parceria com a Unimed do Brasil. E depois nós fizemos outras cirurgias entre João Pessoa e Curitiba e também agora entre João Pessoa e São Paulo. Então de 2.770 a 3.200 km de distância, onde existe uma equipe à distância que está acionando o robô através de um console, do modo de telecirurgia, e existe uma equipe ao lado do paciente que trabalha de forma integrativa, ou seja, é compartilhada. O comando do robô, hora de João Pessoa, hora de São Paulo. Hora de João Pessoa, hora de Curitiba. E isso é feito com o cirurgião, anestesista e toda a equipe ao lado do paciente para intervir em todo o tempo. Não há risco sobre esse aspecto. E as vantagens do ponto de vista de resultado são excepcionais quando se trata de cirurgia robótica, porque é menos sangramento, menos inflamação. Você vê a alta do paciente que teve uma cirurgia de próstata de câncer, foi feita em 19 horas, geralmente eram 4, 5 dias. Ou seja, o período de recuperação do paciente no hospital, muito rápido, que era de 4, 5 dias, reduziu para 19 horas. Ele praticamente entrou e saiu no hospital no mesmo dia. Entrou e saiu, foi quase um day hospital. E isso feito numa cirurgia de grande porte, preservando a estrutura, não usando sangue, não indo para a UTI. Tá? Então, menos trauma, menos sangramento. Então, isso foi o efeito que a cirurgia robótica trouxe. Agora, a telecirurgia é o acionamento remoto. E o que é mais importante dela? Permite a telementoria, que é o apoio à distância, como teletreinamento. Então, isso, nós dissemos no ano passado que nós inauguramos a era da cirurgia digital no mundo, inclusiva, porque permite o acesso
aos rincões, né, às populações Sim. mais distantes, com o cirurgião sênior estando no ambiente de, por exemplo, de uma capital, mas ele tá mentorando, ele está operando, ele está auxiliando. Agora, doutor, como é que os médicos estão sendo capacitados? Como é que a Unimed está capacitando esses médicos para que essas cirurgias possam ser feitas e sejam feitas em maior escala? Esse planejamento começou em outubro de 2024. De lá para cá, a gente já encaminhou alguns colegas para fazer treinamento, outros já vinham, por iniciativa própria, já fazendo essa modalidade de treinamento. Nós agora vamos completar 30 médicos que nós treinamos numa parceria junto com lá em Curitiba. E nós também trouxemos para cá um centro de treinamento e um modelo de treinamento virtual, que nós estamos lançando em 30 dias, 60 no máximo, um polo de treinamento aqui em João Pessoa para todo o Norte e Nordeste. Então, isso é uma inversão de fluxo, né, de tudo que estava sendo visto até agora, porque o que aconteceu aqui, eu brinco, não foi Oxford, não foi Stanford, não foi Cambridge, não foi USP, não foi Einstein, não foi Ciro, foi o Unimed de João Pessoa, o sistema Unimed, tá, em parceria, ora, com o pessoal de Curitiba e São Paulo, mas todo o protagonismo aqui do nosso time de conectividade, dos cirurgiões de excelência que nós temos aqui, e estruturando, diria assim, um modelo novo de plataforma tecnológica a serviço da humanização. Eu geralmente digo que quando a humanização e a tecnologia andam juntas, elas transformam o acesso em dignidade, né? E a inovação em cuidado. Então, por isso que esse é o grande avanço, a grande notícia, que a gente poderá brevemente estruturar aqui no próprio estado um modelo em que a equipe sênior de cirurgia esteja em João Pessoa e possa operar o paciente, esteja lá, por exemplo, na cidade do meu pai, lá em Bonito Santa Fé, onde vai ter agora o nosso festival, né, que homenageia meu pai. Então, só citando isso, que a gente vai encurtar, não há distância, não há mais restrições. Se a gente fez aí, com intervalo entre o acionamento do robô e a resposta de 43 milissegundos, ou seja, 0,04 segundos, para uma distância de 3.200 metros, com zero de perda, então imagine daqui para o interior da Paraíba como é mais fácil. Nós temos conectividade para isso. Já. Há possibilidade disso ser estendido para a rede pública? Não é só possibilidade, isso é realidade e é o objetivo final disso. Que esse desenvolvimento dessa tecnologia aqui não é para privilegiar, não é para atingir um grupo privilegiado de pessoas, é para atingir toda a população. Então, naturalmente que existe, como se bem falou, de forma muito apropriada, que a grande barreira é a formação médica, por isso que a gente vem planejando há 1 ano e meio, estruturando e desenvolvendo. Segundo, que a conectividade nós já temos instalado. E terceiro, a aquisição da plataforma robótica. Então, isso aí faz com que a gente ganhe escala e reduza custo. Então, eu fui à China por 2 anos consecutivos agora para tratar desse assunto. Acabei de chegar lá com uma série de negociações exatamente para baratear o custo, para que a gente possa tornar isso acessível para toda a população. Falar de números aqui, que a Unimed vem crescendo de uma forma absurda, 20,22% de crescimento nos últimos 5 anos, faturamento de 1 bilhão e 300 em 2025, e para completar, a Unimed foi eleita a melhor entre as grandes cooperativas do Brasil. Qual é o segredo? Por que a João Pessoa tem se destacado à frente de gigantes como São Paulo, Belo Horizonte e se tornando referência nacional, doutor Walter? Eficiência e trabalho de time, né? E bom planejamento e muita coragem e ousadia. Então, a gente tem aí um crescimento de 10% ao ano nesses anos, tá? E nós somos o maior crescimento orgânico do país há 3 anos. E esse ano fomos também o de maior crescimento entre as Unimedes de mais de 100 mil vidas, ou seja, aqui tem um porte mais elevado, ou seja, de grande porte, nós também nos posicionamos em primeiro lugar. Então, isso nota que não é só no aspecto de venda, que é muito eficiente nosso time, realmente muito focado, mas também isso acompanha a assistência, acompanha a eficiência, acompanha avanço tecnológico, inclusão tecnológica. Agora nós estamos fazendo um grande benefício, que naturalmente gera instabilidade por uns 3 meses, que foi a troca do IRP, incluindo os solos junto com a MV, para ter uma plataforma que é totalmente auditável e rastreável. Então vamos deixar, para mim, o maior legado da história da gestão é tornar tudo rastreável e auditável. Então, naturalmente que quem não quer que isso seja visível atrapalha e boicota.
e que toda vez que você instala um processo dessa natureza, gera um tempo para você estabilizar o sistema. Mas é um grande avanço. Então, se a gente for citar aqui a escola da permuta da parceria público-privada que foi feita com o governo João Azevedo, foi um espetáculo de permuta que vai permitir a gente expandir o processo. Nós saímos de 6 unidades para 19 unidades, hoje nós temos 3 hospitais, compramos a Clean, daqui para junho. Perguntar isso, vai ser um hospital pediátrico na Pediátrico, Unimed, né? e depois materno-infantil. Então, a gente deve estar entregando aí entre junho e julho e depois, até o final do ano, abrir a parte materna também, ficar um materno-infantil. Então, vai ser 110 leitos vão ficar, ou seja, expandimos aí de 45 para 110 para atender essa demanda. E isso faz com que a gente passe para 420 leitos só na estrutura própria. Fora 2 unidades de TEA, unidade lá no Bessa, de pediatria, um pronto-socorro que abrimos agora há cerca de 60 dias, e antes, há um ano já, um centro multidisciplinar de pediatria, quadruplicamos o tamanho do Centro Médico Zona Sul, criamos aí um centro logístico, uma distribuidora, estruturamos a seguradora, são tantas iniciativas, tá? Criando uma estrutura de holding que permite a evolução. E isso faz com que você, quando compra o acesso à Unimed, não é só uma consulta, nem uma cirurgia, mas é toda essa holding à sua disposição. O Espaço Vida aqui na Epitácio Pessoa, que é um espetáculo, né, de assistência de promoção à saúde, outra inovação. Vão se somando, né, as inúmeras inovações e premiações que nós recebemos premiações das mais diversas, de ações jornalísticas, né, como o prêmio de jornalismo que nós fizemos o ano retrasado, ações de assistência social, inúmeras que nós fizemos aqui, ações ambientais. Então, a gente tem uma sequência acumulada de premiações nesses últimos 6 anos aí, que é fruto do trabalho de um time, né? Não existe uma pessoa, né? Nem um só setor. Existe um grupo trabalhando em forma de sinergia, agora com planejamento, com determinação, e às vezes a gente precisa, como agora, enfrentar algumas dificuldades em razão da instabilidade desses 3 meses, são 2 anos de planejamento, mas daqui a uns 2, 3 meses a gente vai estar com uma tecnologia totalmente azeitada, já tínhamos colocado num data center profissional, 3 novos servidores a gente comprou, ficamos com 6. É como dizem, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Não. E assim, investimos muito em pessoas, tá? Porque o maior ativo de qualquer empresa é pessoas. Então, basicamente, hoje você pensa em pessoas, processo e tecnologia. Isso você coloca a visão de valores, de missão, visão e valores como norteador disso aqui, mas a empresa é formada por pessoas, sobretudo por pessoas, por processos que são otimizados, depois ganham escala, com inclusão tecnológica. Muito bem, conversei aqui no Rede Verdade com o presidente da Unimed João Pessoa, Dr. Walter Amado. Dr. Walter, parabéns, muito obrigado pela presença, parabéns pelo pioneirismo. Forte abraço, sucesso. Prazer, uma honra estar com você. Prazer nosso, muito obrigado, viu, doutor? Ponto final no Rede Verdade. Eu espero você 5 da tarde na Arapuã FM, nos 60 minutos, ao lado de Ednei Oliveira e Washington Luiz. Amanhã, 9h25.